A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 113, a partir do versículo 2 em diante. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, ela veio para a minha vida e para a tua, pois hoje ela se encontra no capítulo 113, no livro de Salmos. Nós vamos ler a partir do versículo 2 em diante. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do lixo, levanta o necessitado, para fazê-lo assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, a palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo e contigo, porque o nosso Senhor Deus, ele é o Todo-Poderoso. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 113, a partir do versículo 2 em diante, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Bendito seja o nome do nosso Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui a palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 4, diz assim: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, meu irmão, aqui Deus fala comigo e contigo. Quem é como o Senhor nosso Deus? Isso é uma pergunta a mim e a ti. Essa é uma pergunta a mim e a ti. Quem é como o nosso Deus, meu irmão? Quem é? Quem é como o nosso Deus? Não existe. Não tem ninguém como o nosso Deus. Que habitas nas alturas. Vocês conhecem alguém que é como o nosso Deus? Alguém que é como o Deus poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, que habita nas alturas? Muitos dele tentam, mentem, enganam, dão golpe dizendo que é aquilo, aquilo outro, mas não é. Não existe ninguém como Deus, que habita nas alturas. Só Deus, ele é o poderoso. Deus é o dono dos céus e da terra. Deus é que fez tudo. Deus é que construiu tudo com o poder de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é verdadeira e ela é fiel. Ela não é enganadora, ela não é falsa, ela não é mentirosa, mas sim, ela é verdadeira e fiel. A palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 6, diz assim: O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. No versículo 7 diz assim, meu irmão: Levanta o pobre do pó e do lixo. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. E levanta o necessitado. Existe algum Deus que levanta o pobre do pó? Existe algum Deus que levanta o pobre do lixo? Existe algum Deus que levanta o necessitado aqui nessa terra? Ao não ser o Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, não existe. Só existe Ele, o Deus poderoso, o Deus fiel,
É Ele que levanta o pobre do pó. É Ele que levanta o pobre do lixo. É Ele que levanta o necessitado, meu irmão. Muitas vezes, meu irmão, você vê uma pessoa no nosso meio que ninguém dá nada por ele, que ninguém dá nada por ela. É o que mais acontece nessa vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Tem pessoas em nosso meio que para muitas pessoas aqui dessa terra, não vale uma balinha, não vale nada. Ninguém tem coragem de dar nada por ele. Ninguém tem coragem de dar nada por ela. Nada. Ninguém tem coragem de dar nem o nada. Nem o nada que não existe, ninguém tem coragem de dar para essas pessoas que existem em nosso meio. Tem pessoas, meu irmão, dessa forma, que para muitas pessoas eles são um lixo. Tem pessoas aqui nessa terra que para muitas pessoas é um pobre. Tem muitas pessoas que nessa terra, para muitas pessoas, é necessitado. Então ninguém, nem o homem nem a mulher aqui dessa terra, tem coragem de dar nem o nada por eles, nem o nada. Imagine alguma coisa. Eles não dão nada por essas pessoas. Então só Deus, meu irmão, é que é o Deus de amor. É que é o Deus de gratidão. É que é o Deus de carinho. É que é o Deus de livramento, de proteção. E o Deus que levanta o pobre do pó. É o Deus que levanta o pobre do lixo. É Ele que pega o homem ou a mulher que está lá no lixo e transforma ele em uma reciclagem bem abençoada pelas mãos do nosso Senhor Jesus. E esse homem e essa mulher, quando ele é reciclado pela mão do nosso Senhor Deus, ele é transformado, ele é libertado, a mudança da sua vida, a mudança da sua estrutura, tanto física como carnal, é totalmente mudada. Porque o Deus poderoso, o Deus da reciclagem, do lixo, porque é só Deus é que faz isso, que recicla o que ninguém mais quer. É só Deus que recicla o que todo mundo jogou lá no lixo, que todo mundo se afastou, que todo mundo virou as costas para ele ou para ela. É só Deus que ajuda essas pessoas. Quando ninguém mais, meu irmão, quer te ajudar, não se preocupe. Tem um que te ajuda. Tem um que te guarda. Tem um que te protege. Esse é o Deus o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quando todo mundo te descartar, falar que você não serve mais para nada, falar que não dá nada por você, falar que você não vale nada, mas tem um que para ele você vale muito. Tem um que para ele você vale mais do que o diamante, mais do que o ouro, mais do que a prata. Esse é o Senhor nosso Jesus. Esse é o Senhor nosso Deus. Deus, Ele é perito em reciclagem. Quanto mais as pessoas não valem nada para as outras pessoas, mais esse tipo de pessoas Deus gosta. Deus, Ele levanta o pobre do pó. Deus, Ele levanta o pobre do lixo. Deus levanta o necessitado. Quanto mais as pessoas descartam aquelas outras pessoas, mais as pessoas descartadas, essas pessoas descartadas é que Deus gosta. Deus levanta o tolo para confundir o sábio. Deus abençoa, Deus protege. Deus faz dele um homem evangélico para pregar a palavra do nosso Senhor Deus. E muitos deles que dizem ser o que é, por o que tem, lá no final das histórias vão ser nada e não vão ter nada. E aquele que não era, porque não tinha,
no final da história ele vai ter e ele vai ser um homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Porque Deus recolheu ele. Porque Deus trabalhou na reciclagem sobre a vida dele e dela. As pessoas são dessa forma, meu irmão. É difícil encontrar pessoas que ajudam o próximo. Tem muitas pessoas que nem gostam de chegar perto das pessoas pobres. Tem muitas pessoas nesse mundo que querem distâncias das pessoas necessitadas. Porque quando vê ele ou ela já pensa, lá vem pedir. Se afastam até dessas pessoas. E Deus não, Deus dá a mão a eles. Deus ajuda eles e a elas. Deus levanta eles e elas do pó. Deus levanta do lixo, Deus levanta lá da necessidade e transforma eles e elas numa benção de Deus. Esse é o Deus poderoso, Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala também no versículo 8, para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus levanta o homem do pó, Deus levanta a mulher do lixo, Deus levanta o necessitado para fazer, eles se assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. É isso que Deus faz com as pessoas que todo mundo descartam. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Deus faz até que a mãe estéril, a mãe que não tem condição de procriar, ou seja, de criar um filho, de engravidar, se é mulher que não tem condição, Deus faz ela ter condição. Deus abençoa ela, Deus protege ela, Deus coloca o sustento sobre essa mulher e ela conseguirá engravidar e ela conseguirá ter um filho e o filho dela e ela vão louvar o Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, meu irmão. Porque Deus, aonde Ele abre uma porta, ninguém mais fecha. Aonde Deus também fecha uma porta, ninguém mais abre. Só Deus é que é o dono do poder. Que Deus comece a falar contigo hoje. Essa palavra ela veio para mim e para você. Que nós podemos ajudar mais os necessitados. Que nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós podemos levantar pessoas que precisam da palavra do nosso Senhor Deus com a nossa ajuda, com a nossa boca. Deixa Deus usar a minha boca, deixa Deus usar a sua boca para que você fale da palavra de Deus. Aí essas pessoas ajudam, essas pessoas com o alimento, com o pão de cada dia, com a palavra do nosso Senhor Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque esse é um dos mandamentos principais da lei, dos estatutos, dos mandamentos do nosso Senhor Jesus, dos mandamentos do nosso Senhor Deus. Que Deus vai te abençoar muito, meu irmão. Quando você começar a ajudar as pessoas que estão próximas a você, que precisam de você. Tem pessoas que não precisam de um alimento, mas precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma palavra que vem de Deus. Não é só palavras, não é só alimento. Se você não consegue dar o alimento, dá a palavra. Se você não consegue dar a palavra, dá o alimento. Mas sim, principalmente, as pessoas, hoje em dia, elas precisam mais de palavras. De um conforto, de um ombro amigo. Para que essas pessoas possam se sentir forte por quem está dando força a ele e a ela. Tem muitas pessoas que não conseguem sair do que está, é porque não encontram mais força dentro de si, meu irmão. E se você tem essa força, compartilhe essa força que você tem com o teu amigo, com a tua amiga, com o teu companheiro, com a tua companheira, com as pessoas que estão próximo de ti. Fala da palavra de Deus. Fala do amor de Deus. Pois está escrito
Em Mateus capítulo 4, no versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem muitas pessoas que precisam viver, não é do pão do alimento, mas precisam viver da palavra de Deus, porque dentro dele está fracassado, dentro dele está uma coisa angustiada, isso é coisa espiritual, que o alimento, que o pão de cada dia não consegue fazer ele se fortificar. Aí é só a palavra que faz ele reviver de novo. Tem muitas pessoas que precisam da palavra de Deus, porque o alimento sustenta a carne, mas a palavra sustenta o espírito, a alma. Tem muitas pessoas que estão com semblante baixo, tem muitas pessoas que estão fracassados, tem muitas pessoas que estão se sentindo muito angustiado espiritualmente. Então ele precisa ou ela precisa de uma palavra de Deus, da palavra de Deus que eles estão precisando, para fortificar, para reviver o espírito, a alma dele. Não é do alimento, não é do pão de cada dia. Que essas pessoas elas possam encontrar uma pessoa igualmente a você, que possam falar da palavra de Deus para ele e para ela, para poder fortificar ele e ela, para poder dar vida ao espírito, à alma dela e dele também. Que essa palavra, meu irmão, ela continue sempre na minha vida e na tua vida, que nós podemos estar sempre ajudando o próximo. Tanto com o alimento e o pão de cada dia, mas principalmente com a palavra do nosso Senhor Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que esse domingo seja um domingo muito abençoado. Que a sua vida e a vida da sua família seja livrado e protegido pelas mãos do nosso Senhor Deus e pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Que o amor e o carinho do nosso Senhor Deus, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus esteja contigo durante esse domingo e com tua família. Em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.